Salve, salve meus e minhas camaradas, estes dias aqui chegando para mais um vídeo no canal do Estes, Raça, Classe e Revolução. O de hoje é muito importante, é sobre a rebelião popular em Angola. Tem uma importância grande para o Brasil, já que o Brasil é o segundo país mais negro do mundo e o mais negro fora do continente africano. Mas antes eu queria agradecer a você que está ajudando aí a manter o nosso canal, comentando, curtindo, compartilhando e, portanto, ajudando a divulgar o nosso canal e também contribuindo com o Pix, que está aqui na descrição. Firmeza? Vamos ao vídeo aí, HC. Em primeiro lugar, camaradas, nós queremos aqui saudar a cada angolano e angolana que tem se colocado na linha de frente do enfrentamento à ditadura sanguinária do MPLA, Movimento Popular de Libertação de Angola, que se converteu num partido de repressão a todos aqueles e aquelas que lutam por liberdades democráticas em Angola. Nós também queremos externar aqui os nossos sentimentos a todos os familiares e amigos daqueles que tombaram nessas lutas. E queremos dizer a vocês, camaradas, que apesar de todas as dificuldades, de todas as adversidades, nós estamos muito orgulhosos por tudo que vocês têm feito. Nesse momento, Angola é referência para o mundo, portanto, referência também para nós. Encontramos um aparato armado a tentar inviabilizar a nossa manifestação aqui na província do Beno. Vai sair a nossa manifestação. Povo no poder! Um só povo, uma só nação. É mentira grande, o MPLA pensou que o povo está com ele. Vamos, O MPLA transformou uma luta heróica e vitoriosa contra o decadente imperialismo português entre 1974 e 1975 em uma ditadura sanguinária. E para isso teve que destruir com todos os organismos revolucionários de base que surgiram espontaneamente naquele processo revolucionário. E fez isso para que a revolução não avançasse para uma revolução socialista. E para isso teve que massacrar entre 30 mil a 80 mil angolanos, sobretudo das favelas, de acordo com dados de estudiosos, no que ficou conhecido como o Massacre do Maio de 1977. E à frente desse processo esteve o Agostinho Neto, que é um stalinista adorado por stalinistas, obviamente, e também por racialistas aqui do nosso país. E quando o Agostinho Neto morreu, em 1979, assume o poder o Eduardo dos Santos, presidente do MPLA e presidente do país, que governou o país por quase 40 anos e utilizou a estrutura de Estado para expoliar as riquezas do povo angolano, para enriquecer dirigentes do MPLA e inclusive da sua própria família. Veja bem, enquanto
a ONU anunciava em 2015 que Angola passava a ser o campeão de mortalidade infantil no mundo, a revista Forbes anunciava que a filha de Eduardo dos Santos se transformava na mulher mais rica do continente africano sem nunca ter trabalhado. A não ser quando ela foi indicada pelo próprio pai para estar à frente da estatal petrolífera de Angola, a Sonangol, que depois, inclusive, foi denunciada aí de estar desviando milhões e milhões. E o João Lourenço, que é o presidente que assumiu agora, depois do Eduardo Santos, está utilizando isso como argumento para desmantelar essa empresa estatal e entregar uma refinaria muito importante de Luanda para o capital imperialista e também de burguesias africanas. E com isso, o preço dos combustíveis foi lá para cima, juntamente com o dos produtos das cestas básicas, o que fez com que a população voltasse às ruas e fez um grande ato no dia 17 de junho. Vários atos que estão sendo violentamente reprimidos por João Lourenço, que governa com o mesmo braço de ferro e o mesmo punho de aço do Eduardo Santos ou do Agostinho Neto. Nós vamos gravar um vídeo especificamente para tratar desse tema com mais profundidade, mas por hora eu queria pedir a vocês que assistissem com muita atenção o vídeo que o camarada José Ata gravou aqui para o nosso canal. O José Ata é professor, é rapper do movimento Terceira Divisão, movimento hip hop Terceira Divisão, que está à frente do processo de mobilização. Ele é uma das grandes lideranças nessas manifestações e já foi preso político do MPLA por mais de um ano. É com você aí, meu camarada José Ata. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Aqui quem me fala é o vosso companheiro José Gomes Ata, a partir de Angola. Eu sou ativista cívico, músico de intervenção, rapper, professor, e estou aqui para partilhar experiências e saberes sobre a realidade política, social e econômica de Angola. Não podemos falar de Angola, da Angola atual, sem falarmos da Angola de 1965, ou seja, o período que marca a nossa independência, porque infelizmente de lá para cá somos dirigidos pelo mesmo partido, ou seja, o MPLA que controla o aparelho do Estado, o MPLA que reprime violentamente as pessoas, que assassina, que rouba e que mata. Por essa razão é importante nós sabermos o que o MPLA, quem é o MPLA, quem são as pessoas que fazem o MPLA e por que o MPLA tem essa configuração. O MPLA nasce como uma junção de vários movimentos, movimentos literários, movimentos artísticos e cívicos, como Prua, o MEIA, e pessoas individuais que em 1966, logo após a tomada de 75, vai definir o Estado como um Estado marxista-leninista. Mas é importante também falar que o MPLA não lutou sozinho, haviam outros movimentos de libertação, como a UNITA, a União Nacional de Independência Total de Angola, fundada por Jonas Savimbi, e a FENELA, a Frente Nacional de Libertação de Angola, fundado por Álvaro Ordem Roberto. Mas o MPLA, como tinha o apoio dos portugueses, por ter a maioria mestiça, e por ludibriar, uso aqui a expressão ludibriar, que era um partido comunista, que era um partido que simpatizava com os militares que deram um golpe militar em abril de Portugal. Então o MPLA conseguiu essa simpatia e Portugal vai fazer tudo para que o poder em Angola pare nas mãos do MPLA. Há depoimentos
interessante do almirante Rosa Coutinho, que seria importante pesquisar para terem mais informações sobre esse detalhe. De 75 ou 76 para 1991, há uma guerra civil travada pela UNPLA e a UNITA, porque a UNITA não aceita o monopartidarismo, e que culmina com os acordos de Vicence, que vão permitir a primeira eleição, ou eleições, porque na altura havia eleições legislativas e presidenciais, e vão culminar com o acordo de Vicence para a realização das primeiras eleições em Angola. Infelizmente, depois das eleições, voltamos num período de guerra civil que vai culminar com a morte em combate do líder fundador da UNITA em abril de 2002, o presidente Jonas Savimbi. De lá para cá temos um único partido no poder, um único partido que controla a Assembleia, um único partido que controla os tribunais e que de certa forma também controla a sociedade. É por essa razão que os movimentos cívicos ganham força, a sociedade se organiza e a partir de 2011 vai dinamizar um conjunto de manifestações fruto da Primavera Árabe, a Primavera Árabe que começa em 18 de dezembro de 2010 na Tunísia, depois da emulação de Mohamed Bouazizi, mas que vem desde até aqui na parte austral de África, e no caso concreto da Angola, e que os jovens, maioritariamente artistas de rap, alguns artistas mesmo de kuduro, professores, estudantes, vendedores ambulantes, vão se articular e começam com um movimento de protestos na rua. Esse movimento vai também amadurecendo com o tempo e em 2015, depois da prisão dos 15 mais 2, um grupo do qual fiz parte, um grupo que foi acusado de golpe de Estado na altura da governação do presidente José Eduardo dos Santos, vai dar uma certa visibilidade nesse conjunto de protestos, porque os jovens que faziam parte desse processo vêm das lutas cívicas que começam exatamente em 7 de março de 2011. De lá para cá, a luta se fortaleceu, os grupos se estruturaram, se organizaram, e depois, com a subida do presidente João Lourenço, as expectativas eram muito elevadas, porque estávamos nós a experimentar a primeira mudança de um presidente, não é pela via eleitoral, porque a saída do primeiro, Agostinho Neto, para José Eduardo dos Santos, não houve eleição, era tudo dentro do partido MPLA, e como éramos um partido único, não havia possibilidade dos cidadãos escolher quem seria o seu presidente, o que não aconteceu em 2017 com a saída ou a sucessão de José Eduardo dos Santos por João Lourenço. Como eu disse, as expectativas eram muito elevadas, porque João Lourenço, diferente do anterior presidente, prometia o combate à corrupção e também falava em descentralização do poder com a materialização das eleições autárquicas, o que não veio a acontecer. O combate à corrupção passou a ser seletivo e a realização das eleições autárquicas até hoje não acontece, faltando apenas uma única lei em discussão na Assembleia. Uma Assembleia maioritariamente controlada pelo MPLA, uma Assembleia que, mesmo sendo a maioria do MPLA, mas as iniciativas vêm essencialmente do Executivo. A lei permite isso, mas deveriam haver iniciativas
do Legislativo, só que fruto dessa natureza concentrada, dessa natureza do controle cerrado do Poder Executivo não acontece. De lá para cá, o que tem acontecido é uma tentativa de controle dos grupos sociais, porque as ruas ou as associações me parecem ser as únicas forças que o Poder Executivo ou o poder do MPLA não controla. Temos realizado várias atividades cívicas, campanhas de formação nas comunidades, protestos quando o momento exige, e nos últimos tempos fomos confrontados com uma lei que pretende controlar a atuação das associações, e também fomos confrontados com a subida do preço dos combustíveis e o controle da venda ambulante. Somos um país extremamente pobre, um país em que a taxa de desemprego ronda os 40%, são dados oficiais do Instituto Nacional de Estatística de Angola, e que estranhamente existem essas políticas, não é? O aumento do preço do combustível, que vai afetar toda uma rede econômica, os táxis, e depois dos táxis vem o mercado informal, e temos a questão do combate à zunga, que vai tirar uma grande fonte de rendimento para os nossos irmãos companheiros desempregados. Nós começamos com esses protestos, surgiram vários protestos nas províncias do Ambo, manifestações espontâneas na província do Ambo e Benguela, e finalmente no dia 17 de junho tivemos a manifestação em Luanda, mas também em várias outras províncias. Provavelmente conseguimos ter manifestações em 13 províncias. Inicialmente a manifestação corria muito bem, mas no fim, e como é a prática da Polícia Nacional, uma polícia ao serviço do MPLA, fomos fortemente reprimidos. A nossa sociedade, isso temos que admitir, é uma sociedade muito conservadora. O espaço da mulher é reduzido e se vê a posição que ocupam no aparelho do Estado, apesar de nós termos uma vice-presidente, mas que é um papel decorativo, não tem um respaldo naquilo que são as agendas das próprias mulheres. É uma mulher que está no executivo, mas que age em função dos interesses dos homens. Nas forças políticas da oposição, temos uma Bela Malaquia, que se destacou por ser a única candidata mulher nas eleições passadas, de 2022, e temos deputadas, não é? Tirando isso, existe pouca participação, pouca representatividade feminina na discussão das políticas públicas. Dentro do associativismo, dentro do ativismo, sim, as mulheres têm ganhado corpo, têm ganhado voz, e independentemente de lutarem com os homens, quando se tratam de questões gerais, questões que afetam todos e todas, tem-se verificado também um crescimento amplo, exponencial, no movimento feminista e no movimento das mulheres. Porque quando se fala de feminismo, não é exatamente luta das mulheres. Há mulheres que lutam pelos direitos das mulheres sem ser exatamente feminista. Felizmente o movimento tem crescido bastante. As nossas irmãs lutam conosco, lado a lado, não é? Algumas vezes até superam as nossas expectativas, porque numa sociedade controlada por homens, onde as leis são feitas por homens, onde a mulher tem poucos espaços de afirmação, tem poucos espaços nos centros de formação universitário e médio, era previsível que tivessem pouca voz. Mas, contrariando as estatísticas, as mulheres
tem se afirmado muito bem e vê que na última manifestação realizada por nós, as mulheres foram rostos visíveis, subscreveram as petições na província de Benguela, foram elas que lideraram a luta e felizmente tem crescido bastante e, do ponto de vista quantitativo e qualitativo. O que é que nós podemos esperar dos nossos irmãos na diáspora, principalmente do Brasil? Onde é que vocês podem apoiar a nossa causa? Primeiro, conhecerem melhor a nossa luta, acompanharem mais as lutas cívicas de Angola e, se for possível, também virem mais para Angola, porque a população brasileira é maioritariamente negra e Angola, o Reino do Congo, é o vosso berço. Então devem conhecer mais a África, devem conhecer mais Angola, devem conhecer as dinâmicas políticas e sociais da atualidade, porque o que se sabe de Angola é do tempo do Partido Único, é do MPLA do tempo do Partido Único. As lutas cívicas atuais contra o MPLA são praticamente invisíveis. Então é importante que haja esse acompanhamento, é importante que se divulgue mais os protestos cívicos em Angola, é importante que acompanhem aquilo que é a repressão, porque nós temos presos políticos reiteradas vezes, quase diariamente ou mensalmente. Tivemos agora o caso do Luther King e Tanais Neutro, felizmente o último saiu anteontem, o Tanais Neutro, mas provavelmente enquanto haver ditadura haverão presos políticos, é característica de qualquer ditadura. Espero que continuemos com esse diálogo, que mantenham abertos esses canais para mim e para os outros angolanos e daqui em diante as nossas lutas sejam muito mais acompanhadas a par e passo pelos companheiros que se encontram no Brasil. Muito obrigado e até a próxima. Meu camarada, meu irmão Joseata e todos aí de Angola, todo o povo angolano, estejam certos que a minha organização, o PSTU, Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados, seção da LIT, Liga Internacional dos Trabalhadores, que é um partido mundial, a CSP com lutas, Central Sindical e Popular aqui do Brasil, o Movimento Negro, Quilombo, Raça e Classe, o Movimento Hip Hop, Quilombo Brasil e todas as nossas organizações estarão lado a lado na luta com vocês. E vamos exigir que todas as organizações de esquerda, do movimento social e do movimento negro façam o mesmo aqui no Brasil. Porque para nós, camaradas, é muito pouco apenas chamar África de continente mãe, de olhar para os países africanos de maneira idílica, de maneira romântica, se não tiver solidariedade com os trabalhadores do continente africano que se enfrentam com suas burguesias, sejam elas brancas ou negras, contra o imperialismo e contra ditaduras sanguinárias como essa do MPLA, que faz do socialismo uma caricatura desenhada com sangue do seu próprio povo. Estaremos com vocês, camaradas, até a vitória e até o verdadeiro socialismo. Então, camaradas, chegamos ao fim aí de mais um vídeo. Eu espero não só que vocês tenham gostado do vídeo, mas que ajudem a divulgar, que ajudem a fortalecer a luta do povo angolano, que tem uma importância grande para a gente aqui no Brasil e também para o continente africano. Firmeza? Mas também ajudem aí, continue ajudando a fortalecer o nosso canal, curtam o vídeo, compartilhem o vídeo, comentem sobre esse vídeo e contribua aqui com o nosso Pix para fortalecer esse nosso projeto. Firmeza? Até o próximo vídeo. Tamo junto. Yeah.